Boa noite, igreja. Hoje é 18 de abril de 2021. Todos estão convidados a participar conosco deste culto de adoração a Deus. São todos bem-vindos, membros, convidados. Junte-se a nós nesse culto de adoração. Boa noite, igreja. Vamos começar bem animado, declarando que o nosso general é Cristo. Seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos continuar louvando e cultuando, agora através da leitura da Palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 8. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Oremos. Santo Deus, obrigado a Deus pelo cuidado que o Senhor tem de nós. Obrigado, ó Pai, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela grandiosa misericórdia que o Senhor tem tido de cada um de nós. E pelo cuidado que o Senhor tem tido também com a tua igreja. Toma as nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Continuamos então com a nossa equipe de louvor. Continue conosco, louvando e exaltando o nome do Senhor. Com vocês, a nossa equipe de louvor.
eu fiquei sabendo que essa música que eu escolhi aqui, talvez a igreja não conheça, mas é uma música muito bonita, é uma música que convida Cristo a tomar o nosso lugar, tomar o lugar dele de honra em nossas vidas, o lugar que ele merece, o lugar dele. Toma o teu lugar, toma o teu lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Mais uma vez, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, trono de louvor, preparamos para ti. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar, só pra te adorar, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, tudo é para ti, só pra te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, entronizado. Entronizados entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, tudo é para ti, só pra te adorar, estamos nós aqui, Senhor.
Vamos declarar que Deus é o Senhor de toda a glória, hoje e para todo sempre. Somente Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, oh, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Mais uma vez, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Pai amado, Pai, só Tu és digno de louvor, Pai. Só Tu és digno de honra, digno de toda a glória, Pai. Só Tu mereces o nosso louvor, Pai. Muito obrigado, Pai, por assim nos permitir, Pai, louvar e engrandecer o Seu nome, Pai. É isso que oro e agradeço a Ti, Pai. Amém. Vou passar a palavra para o pregador da noite, o Tiago, que dará a mensagem agora. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este momento do nosso culto de adoração, em que nós vamos estudar a palavra do Senhor, que nós vamos observar esta palavra deixada pelo próprio Deus como instrumento para a nossa edificação, como um jeito para que a gente se torne a cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero convidar você a, neste momento, junto com a sua família, junto comigo também, a nos colocarmos diante do Senhor em oração, pedindo para que Ele prepare os nossos corações. Nós não queremos apenas um estudo da palavra, não queremos apenas uma aula, não queremos apenas uma mensagem. Nós queremos que os nossos corações ouçam a palavra do Senhor, que os nossos corações sejam desafiados pelo Espírito Santo que vive dentro de nós, para que Ele mesmo prepare o nosso coração para ouvir a palavra que Ele tem a nos dizer nessa noite. Então convido você a fazer essa oração junto comigo. Pai amado e Deus bendito, nós nos colocamos como igreja, como adoradores que neste momento estão cultuando o Senhor, nos colocamos diante do Senhor em oração, Pai. E mesmo que estejamos fazendo isso de um modo diferente daquele que nós estamos acostumados a fazer, nós louvamos o Senhor e nós nos alegramos porque o jeito é diferente, mas o Deus é o mesmo. O jeito é diferente, mas o Senhor a quem nós adoramos nessa noite, o Senhor a quem nós dirigimos a nossa oração nessa noite é o mesmo. E por isso nós pedimos a Tua ajuda para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, que vai além de toda a tecnologia, que vai além das limitações físicas e das reuniões presenciais, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos desafie, nos instigue, nos alerte, nos oriente e deixe cada vez mais o desejo de nós mudarmos as nossas vidas para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, Pai. Que seja a Tua palavra falando aos nossos corações nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você já deve ter observado o tema da nossa mensagem desta noite. Nós vamos falar sobre estamos todos no mesmo Cristo. Estamos todos no mesmo Cristo. E como você observa nessa gravura, nós temos ao fundo uma imagem de um mar, um belíssimo pôr do sol ao fundo e um barco ali, não é? Uma embarcação. É claro que isso remete a talvez aquele que é o ditado popular que nós mais temos ouvido nos nossos dias, que você ouve em tudo que é noticiário ou comentaristas, que você lê em opiniões, em notícias a respeito da situação toda de pandemia que nós estamos vivendo, que é estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. E as pessoas têm conversado atualmente sobre isso para dizer, afinal de contas, será que nós estamos mesmo no mesmo barco? Será que esse ditado ele que sempre é usado em momentos de turbulência, em momentos de tempestade, em momentos de conflitos, como este momento que nós estamos vivendo, mas será que nós estamos todos no mesmo barco? E as pessoas chamam a nossa atenção para o fato de que a situação que nós estamos vivendo é a mesma, a pandemia, a falta de emprego, a doença, ela naturalmente alcança todas as pessoas, mas é claro que nós temos essas pessoas sendo alcançadas em escala diferente, em proporções diferentes, com condições diferentes. Então esse ditado tem enfrentado uma releitura em que as pessoas têm dito, olha, nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. E aí uma série de possibilidades têm sido oferecidas para que a gente reinterprete ou talvez reobserve o significado desse ditado. Mas eu quero ficar com o significado original dele, com aquilo que ele trazia originalmente, que é a ideia de que nós estamos realmente no mesmo barco, em uma situação de desafio, não é? Como naturalmente você observa nessa figura, acho que ela é aquela que dá origem, né? Uma releitura, uma reinterpretação daquilo que dá origem para esse ditado, de que quando você está em um barco, o barco está furado, não adianta você ficar ali satisfeito, não é? Sentado, tranquilo, porque afinal de contas o furo não é do seu lado. Não. Se nós estamos dentro de um barco e se nós estamos todos compartilhando a mesma embarcação, se afundar, afunda todo mundo junto. E se sobreviver, sobrevive todo mundo junto. A ideia é de que nós estamos vivendo como sociedade um mesmo momento, então nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas a pergunta é, afinal de contas, e como cristãos? E quando nós estamos observando a nossa vida como cristãos, será que nós podemos dizer que nós estamos no mesmo barco? Será que nós podemos observar o nosso relacionamento uns com os outros e dizer que nós estamos vivendo dentro da mesma situação, literalmente vivendo dentro do mesmo barco? Na verdade, eu quero propor para você observar essas imagens, esses círculos que nós vamos observar a seguir e pensar se de repente eles não expressam o como que muitas vezes é assim que nós nos vemos como igreja ou uns com os outros. É como se nós fôssemos pequenas bolhas. E essas bolhas, como aquelas bolhas de sabão que as crianças brincam, elas vão flutuando pelo ar, de vez em quando elas encontram umas com as outras, e às vezes elas até se mesclam formando uma bolha maior, ou outras se separam e vão aquelas bolhas pelo ar. Observe um pouco essas palavras a seguir. Talvez nós lidamos com algumas pessoas dentro do nosso cristianismo, dentro da nossa fé, com intimidade. São aquelas pessoas que estão perto, que compartilham os nossos segredos, que compartilham as situações que nós vivemos no dia a dia, aquelas pessoas para quem nós abrimos situações que não compartilhamos com todo mundo, mas com outros talvez a gente não tenha essa intimidade toda e o que a gente tem é mais uma amizade. É mais aquele compartilhar de momentos sociais, compartilhar de momentos talvez até festivos, momentos em que nós nos reunimos, estamos juntos, uma amizade. Talvez algumas pessoas dentro da sua sociedade cristã, dentro da sua comunidade religiosa, você colocaria no círculo de amizade, talvez outros dentro do círculo de intimidade, talvez outros dentro do círculo de admiração, aquelas pessoas com quem você não tem tanta proximidade, com quem você não conversa tanto, mas você admira, você tem uma certa um certo olhar sobre aquela pessoa que faz com que você a admire.
Talvez com outros a descrição seja de um crescimento, ou seja, você aprende com essa pessoa, você observa ou você a escuta, você tem aulas com essa pessoa, você vê o jeito como ela lida com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho e você cresce ao você observar melhor essa pessoa. Talvez outros você colocaria dentro de um círculo de imposição. São aquelas pessoas dentro da igreja que nós sempre vemos como aqueles que têm que aprender conosco, aqueles que precisam crescer demais, e nós somos aqueles que estão aqui para proporcionar o crescimento para essa pessoa. Então, talvez você sempre esteja impondo para essa pessoa os seus ensinamentos, as suas ideias, a sua cosmovisão, e essas pessoas talvez você colocaria dentro desse círculo. Talvez outros já estejam dentro do círculo da tolerância. São pessoas que você não tem a pretensão de influenciar. São pessoas que você não tem a pretensão de crescer, nem de ter uma amizade. Algo aconteceu em algum momento, ou talvez o jeito daquela pessoa, a forma como ela observa a vida, fez com que você olhasse para ela e hoje você apenas a tolera. Hoje você apenas suporta, né, tenta ao máximo ali conviver, mas tolerância talvez seria a melhor palavra para você definir o seu relacionamento com essa pessoa. Talvez outras pessoas entrariam já em um círculo de serem ignorados por você. Talvez ao máximo possível você já não consegue mais tolerar, então o máximo que você consegue é ignorar a existência dessa pessoa, mesmo dentro da igreja, porque talvez a existência dela te traz certos conflitos, te traz certas situações indesejadas, então você ignora, mesmo ela fazendo parte do mesmo círculo de uma comunidade religiosa que você. Talvez outras pessoas já passaram desse nível e contam com o seu desprezo. São pessoas que você não tem nenhum tipo de tolerância e nem o desejo de ignorar. A lembrança dessa pessoa talvez te traz um desprezo. Desprezo seria mesmo a melhor palavra para talvez descrever essa situação. Bom, eu coloco aqui alguns exemplos e eu quero que você olhe por alguns momentos para esses círculos todos e pense se de repente não é dessa forma que nós lidamos uns com os outros como cristãos. Se nós não lidamos como se as pessoas fossem encaixadas em determinadas classes e a gente tem diferentes tipos de relacionamento uns com os outros. E daí a gente explicaria tantas diferenças que acontecem dentro da igreja. Ou seja, é por isso que nós temos dentro da igreja pessoas que pensam de um jeito e outros que pensam de outro jeito. E aí, uns você admira a forma de pensar, outros você ignora a forma de pensar, outros você tenta influenciar a forma como eles pensam. Mas a verdade é que nós, como igreja, talvez somos um emaranhado de pensamentos diferentes, ou talvez de relacionamentos diferentes, talvez de atitudes diferentes. E quando nós olhamos esses círculos, esses nomes, e você poderia acrescentar outros, você poderia colocar diferentes aí, mas talvez a verdade é que no dia a dia, na forma como nós nos relacionamos, nós não poderíamos talvez dizer que estamos todos no mesmo barco. Ou talvez estamos, mas com essas observações que as pessoas têm feito, como um Titanic, não é? Que era um barco só, afundando, mas lá dentro havia distinções, lá dentro havia classes sociais separadas de modo diferente, e isso fazia com que a situação fosse encarada de modo diferente por aquelas pessoas que estavam todas dentro do mesmo barco. Então a pergunta para nós é, como igreja, como povo que se reúne, que congrega, como comunidade religiosa, será que nós podemos dizer que nós estamos todos no mesmo barco? Ou será que nós precisamos entender que existem diferenças dentro da nossa igreja? Existem diferenças na nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros que vão além daquelas diferenças que Deus assim queria, que vão além daquelas diferenças que fazem parte do natural entre seres humanos criados por um Deus que aprecia a diversidade. Bom, quero mostrar para você um texto nas Escrituras que nos fala sobre uma igreja que precisava lidar com esse tipo de situação. Uma igreja que não estavam todos no mesmo barco, ou se estavam em situações bem diferentes. E surpreendentemente, essa igreja não é uma igreja que normalmente nós ouvirmos falar mal dela. Nós temos determinadas cartas no Novo Testamento, temos certas epístolas escritas especialmente por Paulo, que nós sabemos que eram igrejas que davam trabalho, sabemos que eram pessoas
que eram conhecidas pelo momento em que viviam por não estarem vivendo plenamente de acordo com o Evangelho. Talvez a mais famosa delas, as cartas dirigidas à igreja de Corinto, que sempre tinha lições a trazer, exortações, e algumas delas bem pesadas, porque aquela igreja parecia que vivia constantemente em problemas. Nós temos outras igrejas que não viviam constantemente em problemas, outras comunidades, mas que em determinados momentos elas são sim exortadas, são alertadas a que observem novamente seu comportamento, como a igreja de Éfeso e tantas outras que nós temos ali. Mas a igreja de Filipos, que é o texto que nós vamos olhar nessa noite, ela não é conhecida como uma igreja repreensível, muito pelo contrário. A carta que Paulo escreve a esses irmãos, a carta que ele dirige à comunidade que se reúne de cristãos em Filipos, é uma carta cujo tema é alegria. E é uma carta em que Paulo, mesmo preso, está compartilhando com essas pessoas a alegria que ele tem de observar cristãos como eles e ver que valeu a pena o esforço dele, a dedicação dele, valeu a pena o serviço dele pelo Senhor. Mas mesmo dentro desta carta, nós temos algo que inquieta o apóstolo Paulo. Mesmo dentro dessa epístola, tão famosa e tão conhecida por ser uma epístola alegre, por ser uma epístola que traz um apóstolo Paulo feliz e jubiloso de observar o crescimento daquelas pessoas, mesmo ali nós temos uma situação que o incomoda. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos observar esse texto até o versículo de número 11, mas a gente vai fazer por pedaços para que você consiga entender bem aquilo que está acontecendo e o que Paulo está falando, tá bom? Então, inicialmente, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo de número 2, nos diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Observe duas situações que Paulo descreve aqui para nós. Primeiro, ele diz, se por estarmos em Cristo. E isso aqui nós chamamos de uma condicional, que ela parte de uma premissa que é verdadeira. Ou seja, Paulo não está pensando, será que nós estamos em Cristo? Não, ele sabe que estamos em Cristo. E ele usa essa afirmação, que é o tema que nós estamos observando nessa noite, para dizer, nós estamos em Cristo. Nós, como comunidade cristã, nós como cristãos, nós como salvos, estamos em Cristo, estamos mergulhados em Cristo, estamos encharcados de Cristo, estamos compartilhando esta mesma situação posicional que é, estamos em Cristo. Agora, a dúvida dele é, o que decorre de estarmos em Cristo? O que é que nós podemos concluir, uma vez que nós observamos e pensamos que nós temos mais do que um bom relacionamento, mais do que amizades, mais do que um círculo social, não são apenas encontros de domingo à noite que nos unem, não são apenas preferências que nos unem, não são apenas as nossas crenças que nos unem. O que nos une é o fato de estarmos em Cristo, de que esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que veio, que viveu, que entregou a sua vida, ele nos abraça e nos traz para dentro de si para nos apresentar diante do Pai. Essa é a nossa condição, nós estamos em Cristo. Então, Paulo quer chamar a nossa atenção para que a gente perceba que estar em Cristo é algo extremamente profundo. É uma relação extremamente profunda. A relação que nós temos um cristão com outro cristão, ela é muito mais profunda até do que a relação que nós temos de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, de um filho para com o seu irmão. Aquilo que nós temos vai além dos relacionamentos sanguíneos que nós temos aqui. O que nós temos uns com os outros é a união em Cristo. Estamos todos em Cristo. Agora, observe, se por estar em Cristo, Paulo quer dizer, olha só o que nós temos, olha só o que nós recebemos quando nós entendemos que estamos unidos nesse mesmo Cristo. Nós temos motivação, nós temos exortação de amor, nós temos comunhão no Espírito, nós temos profunda afeição e afeto, profunda afeição e compaixão,
temos tudo isso, é claro que compartilhamos tudo isso. Estar em Cristo significa viver de uma forma, significa compartilhar um estilo de vida que nos traz tudo isso no pacote. Nós temos motivação uns com os outros, nós temos exortação de amor, nós temos um afeto e uma comunhão profunda que nos une, porque estamos com um só Espírito, então nós já temos tudo isso. Agora, observe o seguinte, eu fiz questão de colocar com um espaçamento para que você observe que Paulo diz no versículo 1 aquilo que nós temos, e agora no versículo de número 2 ele fala: completem a minha alegria, nos convidando a observar aquilo que ainda precisamos ter, aquilo que ainda falta, aquilo que pelo menos faltava naquela comunidade tão elogiada e aquela comunidade tão bem vista como a comunidade dos cristãos em Filipe, mas algo incomoda, como eu disse, o coração do apóstolo Paulo. É como se ele observasse, de um lado, a verdade teológica de que nós estamos em Cristo. E do outro lado ele observasse a forma como nós nos relacionamos como cristãos, a forma como nós vivemos como cristãos, o nosso relacionar, o nosso conviver, o nosso compartilhar. E Paulo achasse que de alguma forma as coisas não estão equilibradas. Observe novamente, ele não está dizendo que essa comunidade vivia brigando. Ele não está dizendo que essa comunidade não era uma comunidade de amor, não era uma comunidade de afeto, mas ele está dizendo que, comparada à verdade de que nós estamos em Cristo e olhando a situação como nós, que estamos em Cristo vivendo, para Paulo não bate, não fecha a conta. Ele está dizendo que nós precisaríamos ter um tipo de relacionamento uns com os outros que vai além daquilo que nós temos hoje. Mesmo, repito, em uma comunidade tão elogiável como a de Filipos. Por quê? Porque estar em Cristo, ele chama a atenção para dizer: falta algo. Se estamos em Cristo, falta algo. Completem a minha alegria. Completem essa alegria que ele compartilha no capítulo 1 de Filipenses, mostrando que ele tem de modo tão intenso uma alegria por aqueles irmãos quando ele está em oração por eles, mas ele fala: completem, falta algo. Tragam essa plenitude de alegria. Como? Tendo aquilo que ainda não tem. O que é que nós já temos? Aquilo que está no versículo 1, ou apenas, ou melhor, aquilo que a comunidade de Filipos tem, é o que está no versículo 1. Motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, mas falta algo que é o mesmo modo de pensar, o mesmo andar, o mesmo amor, o mesmo Espírito, resumindo, a mesma atitude, a mesma atitude. Paulo está convidando aquelas pessoas a um algo a mais. Paulo está convidando aquelas pessoas a que observem nessa redundância de termos, não é? A gente não precisa fazer aqui uma distinção exata entre qual o significado de cada uma dessas expressões, porque Paulo está convidando essas pessoas a um entendimento geral de que se nós estamos em Cristo, nós precisamos caminhar da mesma forma. Ele vai resumir isso falando na mesma atitude. Se nós estamos em Cristo, precisamos ser um só. Precisamos ter aquilo que as Escrituras definem e apresentam como unidade, aquilo que nos faz caminhar como um, viver como um, pensar como um e amar como um. É isso que Paulo está nos convidando a observar. Tenham todos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito. Tenham todos, ou seja, resumindo, entendam que nós estamos todos no mesmo Cristo. Não estamos no mesmo barco, nem na mesma tempestade. Nós estamos em algo que é tremendamente mais desafiador para nos unir. Estamos em algo que nos une de modo tremendamente mais profundo, que é: estamos todos no mesmo Cristo. Estamos mergulhados nesse Cristo. Nós não somos pessoas dentro de um barco. Não somos pessoas compartilhando um barco. Nós temos uma relação uns com os outros muito mais profunda, que é: nós estamos encharcados nesse mesmo Cristo. E o que eu entendo que Paulo está nos dizendo é que às vezes nós vivemos como se essa definição de estar em Cristo fosse como se estivéssemos em uma colmeia.
e a gente coloca uns aos outros, ou nós organizamos os nossos relacionamentos em favos separados, ou naqueles pequenos espaços que as abelhas criam, separados, e a gente organiza, assim, os nossos relacionamentos cristãos. Ou talvez você poderia observar essa ilustração que nós trouxemos para dizer que talvez é assim que nós nos vemos como cristãos, segmentados, separados, organizados dentro de ciclos de convivência, dentro de ciclos de intimidade, e para Paulo a conta que não bate, ou a situação que ele não consegue entender, é porque ele fala: nós estamos no mesmo Cristo. E se estamos no mesmo Cristo, não é possível que seja apenas um relacionamento como esses que nós temos vividos, que Cristo tem a nos proporcionar. E por isso ele traz o desafio, ele traz a continuação do versículo, mostra para a gente como que nós deveríamos nos relacionar. Versículos de número 3 e versículos de número 4, ele vai prosseguir dizendo o seguinte: como que nós podemos ter o mesmo modo de pensar? Como que nós podemos viver da mesma forma? Como que nós podemos ter essa mesma atitude? Então ele vai dizer, em primeiro lugar, não façam nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta são os nossos desejos em que nós ocupamos o centro deles e nós preenchemos o centro dos nossos desejos. Vaidade está relacionado com aquele vazio. Vaidade está relacionada com aquela superficialidade em que nós nos vemos e vivemos apenas dentro dessa nuvem de vazio, descrita pelo autor de Eclesiastes, correndo atrás do vento. Paulo está dizendo: não façam as coisas por isso. Não façam as coisas por uma ambição egoísta centralizada em você, ou por essa vaidade superficial que é tão comum dentro da sociedade, mas, ao contrário disso, façam as coisas por humildade. E a consideração dele, ou a afirmação dele é: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Aqui nós encontramos uma verdade que está diluída por todo o Novo Testamento, de que nós só alcançamos a unidade por meio da humildade. De que a unidade, essa descrição do mesmo espírito, mesmo pensar, o mesmo amor, a mesma fé, o mesmo modo de conviver, isso não se alcança por meio de programações, isso não se alcança por meio social, isso não se alcança por meio de uma organização. Se nós nos colocássemos todos e falássemos: quer saber, vamos nos unir como igreja, então vamos construir um lugar onde nós vivemos todos no mesmo lugar, onde nós passamos o tempo inteiro junto, onde nós temos o tempo inteiro ali a mesma convivência uns com os outros, isso não nos traria unidade. É interessante porque, como igreja, como organização cristã, como grupo de convivência, é normal que a gente observa muito isso de um bom tempo para cá. É normal que quando nós olhamos para um grupo e nós falamos: esse grupo está precisando de unidade, está separado, está cada um pensando de um jeito, está cada um fazendo uma coisa, precisamos de unidade para esse grupo. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é: então vamos organizar algum tipo de evento social. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma pizza, vamos trazer todo mundo para se divertir junto. E sabe o que acontece? As pessoas vêm, as pessoas se divertem juntos, as pessoas comem juntos, mas isso não significa unidade. As pessoas vão voltar para suas casas, os problemas vão continuar, as divergências vão continuar, porque as Escrituras o tempo inteiro nos dizem que a solução para alcançar a unidade não se baseia em eventos sociais. A solução para alcançar a unidade se baseia naquilo que nós chamamos de humildade. A unidade é alcançada por meio da humildade. E o que é humildade? Humildade é considerar os outros superiores a si mesmo. Humildade é ter os outros em mais estima do que a nós mesmos. Observe que interessante o que Paulo diz aqui. Ele não diz que você é a pessoa mais inferior de todas as pessoas. Imagine duas pessoas. E aí, João considera Maria superior a ele. E Maria considera João superior a ele. E nós vamos nos perguntar: mas afinal de contas, quem é que está certo, né? Quem é que é melhor do que quem? E Paulo não está falando sobre ser
ou sobre ter os outros como superior a você, mas ele está falando sobre considerar. Paulo está dizendo que a sua hierarquia ou a sua posição diante dos outros, ela não importa e ela não deve ser trazida em conta. Ele não está dizendo que ela não existe, mas ele está dizendo que ela não importa. Ele não está dizendo que talvez dentro do corpo de Cristo nós não podemos encontrar algumas pessoas que elas são importantes para você e outras pessoas que elas não têm importância na sua vida. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que essa conta não deve ser trazida à tona ou que isso não deve ser considerado por nós. Você não deve ficar procurando para saber quem é superior a você e quem é inferior a você, mas você deve considerar todos como superiores. Considere os outros como superiores a si mesmo. E aqui, mais uma vez, é interessante nós observarmos que na nossa sociedade, a resposta para a unidade é: nós somos todos iguais. É observar que todos são iguais. As Escrituras não dizem isso. Não dizem que todos são iguais. E ela não diz que a unidade vai ser alcançada por meio de uma uniformidade, como se todos agora deixassem de considerar o fato de que nós somos diferentes. Mas ela diz que as diferenças devem ser deixadas de lado, não por uma resposta simplista do tipo nós somos todos iguais, mas por uma profunda verdade ensinada pelas Escrituras de que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Considerem os outros como superiores a si mesmo. E ele continua dizendo outra coisa que nós devemos fazer: cada um de nós devemos cuidar. Cuidar do quê? Cuidar não somente dos seus interesses, mas também cuidar dos interesses dos outros. Observe mais uma vez que interessante, Paulo não dizendo que você não deve cuidar dos seus interesses, mas ele diz não somente, ou seja, não somente dos seus interesses, mas cuidar também dos interesses dos outros. E aqui nós temos algo interessante acontecendo no texto, porque o que Paulo nos mostra, essas duas coisas que nós devemos fazer, a primeira delas, considerar os outros como superiores a nós mesmos, e a segunda dela, cuidar dos interesses das outras pessoas, isso resolve os dois problemas que ele diz que nós não devemos fazer. Então observe qual é o antídoto, qual é a vacina para esse perigo que ameaça a humanidade chamada ambição egoísta. A resposta para isso é justamente você cuidar do interesse dos outros. Ao invés de nós cuidarmos egoisticamente apenas dos nossos interesses, nós cuidamos do interesse dos outros e é isso que vai fazer com que nós deixemos a ambição egoísta. O que é que vai fazer com que nós deixemos a vaidade, esse vazio, esse preenchimento apenas de nós mesmos? É a humildade, é o considerar os outros superiores a si mesmo. Então observe que nesses dois versículos, Paulo nos mostra a resposta para vencermos a ambição egoísta, e nós faremos isso cuidando dos interesses das outras pessoas, e para vencer também a vaidade, e nós faremos isso, nós venceremos a vaidade por meio da humildade, por meio dessa atitude de considerar os outros superiores a nós mesmos, de colocar o outro antes de nós e de colocar o interesse do outro antes do nosso próprio interesse. Agora talvez nós vamos observar isso e vamos falar: isso é lindo, mas é utópico, né? Isso é lindo, mas não funciona. Isso é lindo, mas não existe. Como que nós podemos, no meio de uma sociedade como a que nós vivemos, mesmo nós, como cristãos, que temos os nossos interesses, que temos as nossas preocupações, que temos aquilo que incomoda os nossos corações, como que nós que não estamos resolvendo nem as nossas situações, vamos deixar de lado os nossos interesses e nos preocuparmos também com os interesses das outras pessoas? E se eu fizer isso, quem é que vai se preocupar com os meus interesses? Quem é que vai cuidar das minhas coisas? E Paulo parece prever que esse sentimento vem no coração dos leitores, porque logo na sequência ele nos mostra como que nós podemos entender ou como que nós podemos perceber a chave para abandonar a vaidade, para abandonar a ambição egoísta e para superarmos isso com a humildade. E a chave que ele mostra para isso está nos versículos de número 5 até o versículo de número 11, aquilo que possivelmente se acredita que era um cântico entoado pela igreja primitiva, quando ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo, que
E aí nós temos esse belo texto sendo trazido para nós, dizendo, embora sendo Deus, Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Preste bastante atenção, esse texto é lindo, mas ele é mais do que um texto lindo. Ele é mais do que simplesmente ser um texto que traz belas palavras sobre Jesus. Ele é um texto que nos orienta para que a gente entenda o segredo de alcançar isso que está sendo proposto no texto. A atitude de vocês seja a mesma atitude de Jesus Cristo. Nós não vamos alcançar a unidade simplesmente deixando de fazer aquilo que você quer e fazendo aquilo que eu quero. Quando a gente busca isso, a gente apenas encontra mais distinção. Paulo não está falando encontrem entre vocês aquele que tem o melhor meio de pensar e os outros abandonem os seus meios de pensar e abracem esse meio de pensar. Não, Paulo não está sugerindo esse tipo de situação que certamente seria catastrófica, mas ele está lembrando, estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, todos devemos abrir mão da nossa atitude para abraçar a atitude de Cristo. E que atitude é essa? É essa atitude descrita de que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Observe inicialmente, primeiro essa parte do versículo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Observe que o que Paulo está dizendo aqui não é que Cristo deixou de ser Deus, não é que Cristo por algum momento não foi Deus, mas ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria apegar-se. Observe que interessante essa palavra considerar-se, porque Paulo já a usou anteriormente para dizer que nós não devemos nos considerar superiores aos outros, mas considere os outros como superiores a si. E aqui ele vai dizer que Cristo considerou, não que algo, ao ser Deus, ele deveria apegar-se a isso, mas ele não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Antes ele abriu mão disso, e é esse o convite que as Escrituras fazem para nós. Então, em primeiro lugar, esvazie-se a si mesmo. Cristo esvaziou-se a si mesmo. Cristo fez isso na sua encarnação. Cristo fez isso quando ele abandona a sua posição ao lado do Pai e ele se despe da sua vestimenta divina para vestir a sua vestimenta humana, aquela carne limitada, aquele corpo limitado, aquelas vestes, aquela rotina, aquele trabalhar debaixo do sol. Cristo precisou esvaziar-se para então encher-se da humanidade, e é esse o convite que nós temos que abraçar. Nós não vamos alcançar unidade enquanto nós não nos esvaziamos daquilo que nós somos. Ou talvez o termo vaidade nos ajude a pensar melhor daquilo que nós julgamos ser. Frequentemente as Escrituras nos exortam a nos despirmos de algo para depois nos revestirmos de outra coisa. E aqui a orientação que nós recebemos do Senhor é: se Cristo, que é o nosso exemplo, se Cristo, que é o nosso Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, então nós também precisamos esvaziar-nos, praticarmos esse esvaziamento daquilo que somos, daquilo que consideramos ser, daquilo que a opinião dos outros foi formando a nosso respeito, que nós fomos acreditando com o tempo, esvaziar-se a si mesmo. E ele continua dizendo que Cristo, ao fazer isso, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E vem daí a próxima declaração a um Cristo que, quando estava na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a obediência, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então observe que nesses versículos nós temos uma orientação do apóstolo Paulo que, se nós desejamos alcançar a unidade plena, se nós desejamos alcançar uma unidade que esteja à altura dessa verdade tão profunda de que nós estamos em Cristo, nós vamos precisar seguir o mesmo exemplo desse Cristo. Vamos precisar ter a mesma atitude desse Cristo, e a atitude é: esvazie-se a si mesmo e humilhe-se a si mesmo.
Esvazie-se daquilo que você é. Esvazie-se daquilo que você julga ser. Humilhe-se a si mesmo. Considere os outros como superiores a você. Não tenha em alta consideração aquilo que você é. Não tenha uma preocupação apenas com as suas coisas, mas busque essa preocupação com as coisas dos outros. Convite para que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo, atitude de autoesvaziamento e atitude de auto-humilhação. Humilhe-se a si mesmo, esvazie-se a si mesmo. Essa imagem se refere a uma encenação que foi feita em Lima, se não me engano, e eu acho que ela traz algumas coisas interessantes que eu gostaria de convidar você a observar por alguns momentos. Ela traz uma cruz que nos remete ao Cristo crucificado, ela traz uma multidão ali embaixo, mas talvez o mais interessante dessa foto seja que você tem uma multidão envolvida com esse Cristo crucificado, mas ao fundo você tem uma cidade enorme, que se refere, a gente observa isso pela quantidade de luzes, não é? Uma cidade grande. E o que me faz apreciar tanto essa imagem é porque eu acho que ela traz elementos que nós precisamos entender para abraçar de vez essa unidade. Nós estamos unidos no mesmo Cristo. Um Cristo que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu creio que é isso que incomoda o coração do apóstolo Paulo, que é observar que se nós estivéssemos todos, como cristãos, como seguidores de Cristo, se nós estivéssemos todos olhando para aquilo que nós deveríamos olhar, que é a cruz de Cristo, não haveria espaço para olhar para as nossas próprias preocupações, não haveria espaço para olhar para as nossas próprias atitudes. Se nós estivéssemos todos concentrados neste Cristo, todos olhando para essa cruz, todos olhando como e seguindo esse Cristo crucificado, esse Cristo que foi obediente até a morte e morte de cruz, então nós perceberíamos neste Cristo em que nós estamos mergulhados, nesse Cristo em quem nós estamos todos unidos nele, nós perceberíamos um maior exemplo de humildade, de autoesvaziamento, de alguém que se coloca como exemplo para que nós sigamos. E sabe o que aconteceria quando nós fizéssemos isso? O terceiro elemento dessa imagem entraria à tona, que é a cidade ao fundo. Aí nós perceberíamos a quantidade de pessoas que precisam da igreja. A quantidade de pessoas que precisam do corpo de Cristo funcionando unido, porque é por meio da nossa unidade que essas pessoas conhecerão a Cristo. Foi esse mesmo Cristo quem disse que o mundo conheceria-nos pelo amor que nós tivéssemos uns pelos outros e que por meio disso Cristo seria glorificado, por meio disso o Pai seria glorificado. Esse texto de Filipenses termina dizendo o que aconteceu com esse Cristo. Quando ele foi humilhado, quando ele se esvaziou, quando ele se colocou na forma humana, o texto fala, por isso Deus o exaltou. Esse é o segredo da humilhação, é deixar que Deus nos exalte, ao invés de nós ficarmos fazendo isso o tempo todo. Deus exaltou esse Cristo à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Observe o que acontece com aqueles que se humilham, eles são exaltados pelo próprio Deus. E aí nós encontramos o segredo desse nome que nos une, o segredo desse Cristo, que é o convite para que a gente reflita e abrace essa verdade de que nós estamos todos no mesmo Cristo. É este nome que nos une, é este Cristo que nos une, é este Cristo que é aquele em que nós estamos mergulhados, que precisa ser a nossa motivação, que precisa ser a razão da nossa unidade, a razão da nossa humildade, a razão de nós colocarmos os outros antes de nós, a razão de nós buscarmos aos
auxiliá-los, perceber os interesses dos outros, contemplar os interesses dos outros, considerá-los como pessoas superiores a nós mesmos, para que então nós tenhamos este entendimento de que nós estamos todos no mesmo Cristo. Mais do que estar no mesmo barco, estamos no mesmo Cristo. Mais do que estar na mesma situação, estamos no mesmo Cristo. E isso, a verdade que o apóstolo Paulo nos mostra neste texto, é que isso nos une como cristãos de uma forma intensamente mais profunda do que qualquer outro laço que pode te unir com qualquer outra pessoa que existe na face da terra. Mais do que estar no mesmo barco, nós estamos no mesmo Cristo. O meu desejo com a reflexão desse texto é que você e eu, e todos nós, como comunidade religiosa, como cristãos, nós observemos a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E talvez, aos poucos, talvez lentamente, a gente busque o próprio Espírito que nos contempla, o próprio Espírito que habita os nossos corações, pedindo que venha dele a força para que a gente viva dessa forma. E para que lentamente aquelas nossas bolhas, onde nós vamos colocando e organizando as outras pessoas, colocando categorias, colocando etiquetas, organizando essas pessoas dentro do nosso grau de apreço, que a gente vá abrindo mão disso, lentamente, um pouco essa semana, um pouco na próxima semana, um pouco na outra, para perceber que aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que pode nos separar. O que nos une é Cristo. É essa a razão da nossa unidade. Por isso que nós temos cânticos tão belos que falam sobre nós olharmos para Cristo, olharmos para esse autor e consumador da nossa fé, olharmos para a cruz, olharmos para o Calvário e permitirmos que ela seja o grande fator que nos une, permitirmos que essa verdade seja aquilo que nos traz à unidade plena, uma unidade que seja tão grande quanto a verdade de nós estarmos unidos no mesmo Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana abençoada e que dentro dessa bênção que o Senhor te traga nessa semana, que esteja a bênção de contemplar que como cristãos nós estamos todos no mesmo Cristo e que isso te traga a novos desafios, te traga a novos comportamentos, a uma nova atitude de inserir outras pessoas dentro do mesmo relacionamento, do mesmo amor, um só modo de pensar, um só modo de amar, um só modo de viver. Que o Senhor abençoe a todos. Agradecemos ao Tiago pela mensagem e reflitamos para entendermos o que Deus quer falar aos nossos corações, ou quis falar aos nossos corações através dessa mensagem. Vamos aos avisos. Relembrando sobre o culto de oração, quarta-feira, 19h30. Ainda essa semana estaremos fazendo através da plataforma Zoom. O link é enviado no nosso grupo de oração. Sobre o retorno presencial, né? Nós pedimos que a igreja aguarde a comunicação da diretoria sobre o retorno. Se retornaremos efetivamente no próximo dia 25. Estaremos informando durante a semana. Com relação a dízimos, ofertas de missões, você, irmão, membro da Igreja Batista Aliança, que ainda não entregou e deseja fazê-lo, né? Você pode entrar em contato com a secretaria, pode fazer diretamente através de depósito em conta ou através de Pix. Então, na dúvida, você pode entrar em contato com a secretaria ou diretamente com a tesouraria da igreja. Vamos estar orando, encerrando o culto dessa noite, e em seguida a nossa equipe de louvor nos trará o último louvor. Agradecemos a todos que estiveram conosco, os que estarão também assistindo outrora. Foi um prazer recebê-los e que essa mensagem, que esse culto de adoração a Deus, seja também um motivo de bênção na sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que se encerra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de prestar um culto, mais uma vez um culto de adoração a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, tenha falado aos nossos corações e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa semana e que os Seus anjos, ó Senhor, estejam acampados ao nosso derredor. Sustenta e cuida das famílias da Tua igreja.
daqueles que estão aflitos com doenças, com desemprego. Toma, Senhor, a vida de cada um de nós, de cada uma dessas famílias. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da tua igreja nesse período de sucessão. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Terminar esse culto cantando esse lindo louvor, declarando que Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Mais uma vez, Deus somente Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Uma boa noite, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Compartilhem o culto com seus amigos, vizinhos, irmãos, para que essa palavra possa ser espalhada. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.